Bom dia, gente. Nosso primeiro episódio conversando sobre cura. Então, hoje eu tenho a honra de receber essa pessoa maravilhosa, que vai falar dela, cheia de luz. E ela vai falar dela agora um pouquinho para a gente ouvir. Pode se apresentar, Thaís. Olá, eu sou a Thaís Helena, tenho 42 anos, conheço a Cida há 5 anos, desde janeiro de 2020, e foi, assim, um encontro maravilhoso, uma colega que me apresentou a Cida, e desde então a gente não se largou mais. Então eu vou te perguntar algumas coisas e você vai respondendo no seu tempo. Tá. E aqui está nosso amiguinho aqui, olha, quer se aparecer também, né, Ted? Eu pus sua caminha lá longe. O que te levou a buscar terapia há 5 anos atrás? Como você estava naquela época? Bom, eu estava sempre procurando entender um pouquinho como que funcionava a vibração, entender como que a gente podia ficar bem nesse mundo bem corrido, bem doido, cada um de um jeito. Eu estava muito estressada, muito chorosa, achando que tudo conspirava contra mim, emprego, mundo. E aí procurei a Cida para fazer os reikis, né? Porque o reiki ele me acalma, ele me traz de volta para o centro, e aí através disso eu conheci a barra de Axis, conheci as mesas radiúnicas, e com o tempo tudo foi se acalmando, né? Aí tinha os escorregões, né, Cida? E voltava a chorar, Sim. E aí voltava para o centro e... Sim, como eu coloquei outro dia um vídeo lá no Instagram, que terapia é assim, você dá 2 passos para cima, cai, 2 passos, cai. Aí você chega lá no topo, cai de novo. Terapia é assim, é normal e tá tudo bem. Eu acho interessante assim, que quando a gente dá os 2 passos e cai, quando a gente cai, a gente presta atenção o que pode fazer diferente para lidar com uma situação igual ou parecida, mas com uma outra visão. Sim. Né? A gente aprende. Sim. E Thaís, foram muitos escorregões, né? Teve vezes de você pensar em parar com a terapia? Sim. Teve porque eu lembro que eu comentava muito com você, né? Eu falava que eu ia desistir. E não era desistir da minha vida, era desistir de entender o que estava acontecendo, porque eu achava que eu via coisas que as pessoas não viam, e aí a estranha era eu, né? Então eu pensei em desistir porque eu tentava mudar, mas eu estava sempre caindo no mesmo ciclo, nas mesmas repetições, e isso estava me exaustando, me deixando muito cansada. Mas eu nunca desisti, né? Porque sempre vinha alguma buzininha na minha orelha e falava, não, tenta mais uma vez, vamos fazer de novo. E aí, por isso que eu brinco, né? Que faz 5 anos e eu não desisti, graças a Deus, graças a Cida. É porque terapia, é como eu disse de mim outro dia, né? Terapia é um longo caminho, né? E eu continuo até hoje, né? A gente nunca para. E você teve uma perda, né? Agora há pouco tempo. Sim. Foi uma perda muito dolorida. Como a terapia te ajudou nessa época, Thaís? Fazem 11 meses, né? Eu perdi meu pai e minha mãe, em diferença aí com 8 dias. E a terapia, ela me ajudou a manter a calma, né? Dentro do possível de tudo que aconteceu, sabendo que eu não estava sozinha, que eu tenho toda uma espiritualidade que cuida de mim, que me acompanha, que me protege, um Deus maravilhoso que me ama, e é um amor realmente assim, inexplicado, né? Porque a gente não consegue saber da onde a gente tira força, da onde a gente tira coragem, da onde a gente enfrenta os medos. E a terapia, ela me ajudou a ver isso. Calma, você já passou por tantas coisas nessa vida e você vai passar por mais essa. Deus te ama e Ele não faria nada de diferente se não fosse para te ver bem.
E eu sabendo que os meus pais estão bem no plano superior, eu achei que fosse ser mais simples, né? Mais fácil essa aceitação da perda, mas não é. Mas ela ajuda, sim, a gente ter esse entendimento, esse conhecimento e o autoconhecimento de falar assim, ok, vamos continuar. Eles cumpriram a missão dele, eles me deram a vida, eles foram um caminho para eu estar aqui, e eu honro muito eles, né? E o honrar é respeitar as escolhas, respeitar tudo que fez e olhar para trás com um sentimento, nossa, foram 42 anos que eu vivi com eles cheio de muito amor. Então, se não fosse a terapia, eu nem sei, nem quero imaginar também, porque simples não teria sido. E qual a prática ou ferramenta que te ajudou e transformou sua vida, assim? Teve alguma prática? Foram todas? Eu acho que é um misto, né? É um misto de práticas, assim, sem dúvida alguma, o reiki semanal, as barras de axis. Agora eu estou fazendo um pouco mais espaçado, mas a gente fez barras de axis aí consecutivas, acho que 1 ano, ou 4 anos consecutivos, então tem 1 ano que eu estou fazendo um pouquinho mais espaçado. E as afirmações, a positividade. Eu brinco que às vezes a gente tem que se respeitar ao ponto de falar, agora eu tô triste, agora eu tô com raiva e agora eu não sei o que eu tô sentindo. Então, primeiro a gente tem que entender o que está sentindo, acolher esse sentimento e não esquecer de tudo que aprendeu, né, de tudo que foi vendo o resultado nesses 5 anos. Então, assim, o reiki para mim é fundamental, eu não quero largar nunca mais. As barras de axis, ela traz essa consciência e, assim, ela vai dando o incômodo, né, o incômodo do que precisa mudar. E aí, quando o incômodo ele é insuportável, a frase é ou você muda, não tem muita opção. Não tem muita Verdade. opção, porque se você insistir, continuar fazendo da mesma forma, cada vez vai ser mais doloroso, mais Sim. enfurecedor, assim. Então, assim, as frases, o que mais é possível, como eu posso ser mais grata, eu sou e estou cada vez melhor, porque a gente costuma olhar tudo que a gente não fez. Sim, Não é deixou de fazer, ou se comprometeu a fazer e fez uma parte. Mas a gente não olha o tudo que a gente já fez de bom, sim, né? verdade. Então, assim, a gente tem que olhar e falar, não, quanta coisa eu cresci, quanta coisa eu aprendi, quanto eu melhorei. Imagina que eu falava nessa calma, apesar da minha voz ser forte, ser alta, mas era sempre irmão junto, né, e gritando, e Cida, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, eu vou Não levar quero mais, mais brincar não quero disso. mais brincar disso, eu vou levar mais 40 anos para aprender tudo, meu Até Deus, até quando? quando? E aí um dia, né, a Cida colocou uma postagem e eu fiquei inconformada que a pessoa queria o resultado em semanas, eu falei, não. Aí eu fiz uma reflexão, né, em 5 anos, 5 anos é bastante, mas por tudo que eu passei, a evolução, 5 anos não é nada. E assim, eles iam Sim, passar de qualquer forma, né? E a sim, Cida sempre falou isso pra mim: o tempo vai passar. sim. Você fazendo ou não fazendo, ele vai passar. E ela queria uma resposta de quando tudo mudaria, eu dizia: "Não tem, não E tem é essa daqui, né? É resposta". É aqui aqui dentro. dentro que a gente tem que Eu vou sentir. falar sobre isso mais depois. Você já falou um pouco, mas como você enxerga a espiritualidade no dia a dia? Gente, a espiritualidade pra mim, ela tá em todos os segundos. Em todos os segundos, assim, a espiritualidade ela conversa com a gente, se a gente prestar atenção e silenciar a mente, ela mostra o caminho que a gente tem que ir. Você falou do bolo, olha que engraçado, como a gente tem que prestar atenção nos sinais. Ontem uma moça estava vendendo pão lá no meu prédio e tinha um bolo, e eu olhei o bolo e eu quis comprar o bolo. E aí eu falei, nossa, mas eu moro sozinha e esse bolo é muito grande, com quem que eu poderia dividir? Olha isso. Então, assim, o que que eu entendo com essas coisas? Assim, meu, sentiu vontade, chamou alguma coisa, atenção, dê atenção para isso. Sim, Tanto para algo bom quanto para algo que não seja tão bom, mas é que é para a gente poder ver com uma outra forma, né? Então a sim, espiritualidade está o tempo inteiro.
Então, eu me sinto muito realmente protegida e guiada Sim, durante é todo o verdade. dia. Esses insights, né, essas vozinhas que vai falando com a gente, que eu falei para ela assim, eu ia comprar um bolo para a gente colocar aqui na mesa, para a gente comendo, tomando um chazinho, né, enquanto a gente conversa, porque descontrai, é muito mais gostoso, e a gente já, além de terapeuta e a paciente, a gente já tem uma amizade, uma conexão muito forte, né. E aí eu falei, faltou o bolo. E agora ela está falando que teve esse insight ontem. Eu vou comprar o bolo, mas não vou comprar. Então a gente às vezes não ouve essas vozinhas que fala com a gente, né? Que é a nossa espiritualidade, o nosso eu interior, né? E, inclusive, eu tenho uma pessoa que consulta comigo e disse que colocou o carro debaixo de uma garagem com telha de zinco e subiu para arrumar o telhado da casa e uma voz falou para ele assim, desce e tira o carro. E ele falou, eu vou ter que descer, tirar o carro, e continuou subindo. Aí quando ele deu, acho que 2 passos, o telhado caiu em cima do carro. Então a gente precisa prestar atenção nessas vozinhas, né, nessas coisas. A gente é assim mesmo, viu? Sim. Isso começa por mim, eu não estou falando das pessoas, começa por mim. Às vezes eu também dou uma, né, depois que eu falo, opa, então... E é isso, né? A gente prestar atenção no que às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça e não é coisa da nossa cabeça. Realmente a gente se comunica. Uma coisa que eu não fico mais brava, e eu ficava muito brava, era de já estar no carro e ter que voltar porque esqueceu alguma coisa. Já aconteceu comigo em fração de segundos, eu ver um acidente que se eu tivesse saído da minha casa, possivelmente Sim, seria o meu carro que estivesse ali. Então, assim, a espiritualidade, ela tá com a gente o tempo todo, entendeu? Assim, a gente tem que parar para contemplar o céu, o sol, a chuva, a gente acreditar que a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, a gente se não, poupa de bastante desconforto, se deixar ser sim. guiada. Não deu certo, é um livramento. É um livramento. Não deu certo, é um livramento e está tudo bem. É isso. Você acredita que é possível mudar a vida mudando a frequência interior? Sim. É. É muito possível, assim, mesmo quando a gente está muito irritada e começa a fazer uma meditação, algum mantra repetido, né, existem N formas aí, e a gente percebe que a frequência ela vai acalmando, e sim, você vibrando diferente dentro, todo o seu entorno vibra diferente, Tudo, entendeu? né? É como você também regulando, né, a sua vibração com o seu sentimento, com o que você quer, com o que você deseja, com o que você está procurando sentir, você alinhando isso, a espiritualidade, Deus, ela vai te conduzir para lugares assim. Sim. E ao mesmo tempo ela vai te tirar completamente de onde você não tem mais que ir. Eu quero ir em tal lugar porque os meus amigos vão. Isso vai acontecer quando você aceita a ouvir, vai acontecer N coisas que você não vai conseguir. Não é mais só aquela vontade de não querer ir. Às vezes eu até quero ir, mas acontece um imprevisto enorme e não dá para ir. Então a gente também tem que aceitar de que quando a gente fala, eu confio na espiritualidade, eu confio em Deus, Ele me coloca no lugar certo, nas horas certas. Se um compromisso não deu certo, e aí você marca de novo, e você marca de novo, e marca de novo, não dá certo, é mais fácil falar assim, cara, entende que não é para você ir. E ele te tira de lugares assim que você nunca achou que você sairia. Sim, respeita. Respeita esse sentimento, sim, porque ele muda, ele muda. Gente, Deus é perfeito, né? Eu sempre falo que eu sou terapeuta, eu acredito em frequência, acredito em energia, mas Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? A espiritualidade aqui. E eu sempre digo, gente, religião, maravilhoso, a gente tem que frequentar, até ensinar os filhos da gente o que é uma religião, mas
a gente tem que se cuidar, porque como a Thaís disse, sozinha, sem terapia, eu não sei o que seria de mim nessa situação de dor que ela passou agora, há pouco tempo. E para quem está perdido, sofrendo, qual seria o primeiro passo na direção da cura? Eu acho que é você aceitar que você precisa de ajuda, né, assim, o estar perdido pode ser em qualquer tipo de situação financeira que você esteja, ou de saúde, ou que a pessoa esteja. Quando a gente aceita que a gente precisa de ajuda, é a primeira coisa, é primordial. E eu acredito sim que a terapia, ela vai ajudar e ela ajuda a você olhar aquele problema, aquela tempestade de uma outra forma, entendeu? Porque a partir do momento que você está perdido, é porque você vem repetindo há Sim, muitos anos, há muitas vidas, aquele ciclo, e você não percebe que está fazendo igual. sim, E aí chega uma hora que a gente se perde, né? Então eu entendo sim que a terapia ela ajuda a acalmar, a centrar literalmente os chakras, né? Para a gente ver a nossa própria vida de fora. Deixa a Thaís sair do corpo dela e olhar de fora. O que a Thaís faria se ela só visse essa situação com amor? Eu não conseguia pensar dessa forma, porque eu falava assim, mas a gente não pode exterminar quem a gente não pode separar? Exterminar não. Mas assim, olha, vamos pôr de um lado da cidade todo mundo que eu gosto, do outro lado todo mundo que eu não gosto. E não dá para fazer isso. A gente vive aqui, a gente tem que viver, conviver com as pessoas, mas é isso. A partir do momento que você começa a ver o que o amor faria naquela situação, como se eu fosse gentil comigo eu me trataria, como se eu fosse gentil com, sei lá, com a situação financeira, como que seria? E não no desespero, né? gente, eu ouvi a Thaís falar isso, gente, para mim é um milagre, hoje é um milagre. Nossa, eu olho para trás assim e vejo como que era a Thaís em 2020, eu brinco, mas é verdade, existe uma Thaís até 2019 e uma Thaís depois de 2019, porque aí vem a questão da doença da minha mãe, né, que a gente descobriu mesmo em 2020, que foi com pandemia e todo mundo trancado dentro de casa, uma loucura. E assim, gente, eu tinha muito desespero, era de ficar andando em círculo sem saber o que fazer, porque eu não conseguia equilibrar a energia de todo mundo e dos clientes e do trabalho, e a única coisa que eu queria que eu falava para Cida, eu falava assim, eu tenho vontade de sair correndo. Eu só não me mato por causa dos meus pais. Gente, isso, ouvindo a Thaís hoje, é uma verdadeira transformação, verdadeira, eu posso dizer para vocês, assim, de verdade mesmo, é uma verdadeira transformação. É por isso que não desista, né, Thaís? Não, Não desista não, da a terapia. gente não pode desistir da terapia. A terapia mostra que a gente não pode desistir da gente. A primeira pessoa que não pode desistir da gente é a gente mesmo. A primeira pessoa que tem que acreditar é a gente. A Cida falava várias coisas que ela via em mim e eu achava assim, meu Deus do céu, só ela vê isso. E não, hoje eu vejo em mim muita coisa que ela sempre falou e é tudo no seu tempo, né, Cida? Não, não tem essa de... A gente não consegue introduzir na cabeça, essa é a verdade, a gente não consegue introduzir na cabeça das pessoas uma qualidade que ela tenha, um potencial que ela tenha. Ai, você precisa mudar esse tipo de pensamento. Não adianta, não adianta. Sim, Se a pessoa, você pode falar, 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 falar. Se ela não estiver preparada para ouvir e entender o que aquilo que está querendo dizer, não vai adiantar. E é muito daquilo. Tudo que a gente acredita é verdade. é verdade. É verdade. Então me incomoda demais ver hoje pessoas falando assim, ai, mas ai, é só vir um dinheiro que o dinheiro some. Ai, também nunca tenho dinheiro. Ai, não sei o que é o dinheiro. Mas, gente, e detalhe, todas essas pessoas vão à igreja, oram, postam versículo em todas as redes sociais, que Deus tem o comando, que a palavra tem poder.
e você só fala coisa ruim. Que te leva, né? Por isso que a religião é importante, mas a vibração, a frequência, você aprender a lidar com isso é importantíssimo. E aí não é terapia, não é a religião que fala a mesma coisa, é a forma que você vê, entendeu? Se eu falar para você, você é muito competente, e você não se acha que era o que acontecia, eu falava, mas não, eu não consigo isso. Tá bom, é verdade, é a minha verdade, né, para mim. Então eu não vou Sim. conseguir mesmo. Então, assim, quem tá perdido, eu tenho certeza, procure ajuda, procure uma terapia, converse com uma pessoa que não conhece nada da sua vida, que não conhece outras versões, que não vai entrar com sentimento, com julgamento. Sim. Ela não vai entrar com julgamento, ela vai entrar com ajuda mesmo, com conhecimento. Porque é diferente de você fazer uma terapia com as amigas, uma terapia até com os pais. Mas ali tem a emoção, tem a Cida, ela sempre foi muito neutra, né? Por mais que eu contasse com toda a minha emoção sofrida o que eu estava passando, ela olhava para mim e às vezes falava assim, mas foi você que causou isso? Nossa, como assim fui eu que causei isso? Né? E a gente é responsável por tudo que a gente cria. E eu ficava brava com ela, mas aí só passava uma semana, porque na semana seguinte eu estava aqui de volta. Ela falava, você vai continuar me atendendo, né? Mas eu não tinha permissão para deixá-la. Então é assim mesmo, a gente, é o que eu falo, o terapeuta você tem que ter conexão com ele, se não tiver, muda, troca, porque é uma pessoa estranha, você entra na sala, dá de frente com uma pessoa estranha, e tem pessoa que se fecha, se cala, e daí eu ainda tenho a radiestesia, tem uns processos que eu faço que eu consigo enxergar as emoções daquela pessoa, mas em outras situações leva tempo para a pessoa começar a falar. E quando você fala, que nem eu falava para a Thaís, quando você diz assim, tudo bem, tá tudo bem, você, essa situação você criou, ela falava assim, essa mulher tá doida, o que essa mulher tá tentando me falar? E aí, com o tempo, e com a terapia, e com a ajuda, e com o amor, e com o acolhimento, você consegue visualizar isso lá na frente. Então, a cura para você hoje significa tudo isso. Significa tudo isso, é uma conexão incrível. Eu acho tão incrível a forma como a gente se conheceu, né? Foi uma amiga que me disse assim, nossa, ela faz uma mesa maravilhosa que vê tudo, não foi? Eu falei, nós vamos marcar então. Preciso. Então eu vim, fiz a mesa e assim, do reiki, já marcamos o reiki, ela me explicou um pouquinho das barras e aí foi. E a conexão foi de primeira, né? E aí eu brinco que eu sempre falei, né, que eu queria vir 2, 3 vezes por semana para dar tempo de eu poder conseguir falar tudo, mas deu tempo, né? Sempre dá tempo Sempre dá tempo. da gente. E assim, a conexão com a terapia, ela é incrível, assim, a forma que ela transforma mesmo. E é de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora. Sim, de dentro para fora. E tudo está ligado ao coração. Gente, quero agradecer, gratidão por a Thaís estar aqui. Hoje ela é uma pessoa que fala mais ou menos como eu, ela está evoluidíssima, com autoconhecimento maravilhoso, foram 5 anos e ela continua se tratando, ela agora aprendeu a gostar, né? Então ela já não faz mais porque precisa, ela faz porque gosta. E então gratidão por você se abrir, por você falar aqui para gente, para ajudar essas pessoas que estão aí sofrendo ou passando por alguma situação parecida. E se você ficou até aqui, se você gostou da entrevista, pode comentar, curta aí, compartilhe com quem você gosta, que talvez esteja passando por um momento difícil, e se inscreva no canal, porque esse é o primeiro episódio, terão outros, e conversando sobre a cura, e a gente vai estar sempre aqui ajudando quem precisa, porque é difícil, gente, é difícil a pessoa aceitar que precisa, viu?
Não, eu dou conta sozinha. Tem gente agora que está tentando ajuda até pelo GPT, né? Eu nem sei mexer nessas coisas, assim, eu sou uma humana que foge um pouco da tecnologia. Mas, gente, nada como o acolhimento e o amor, tá? Porque vai ter momentos que você vai querer largar tudo. Vai ter momentos que se você vai falar assim, o que eu tô fazendo aqui, gente? O que me colocaram nesse lugar? Mas vai valer a pena, Sim, tá bom? sim. Um beijo no coração de todos vocês. Eu te amo. Eu também te amo e muito, muito mesmo. Eu sou muito grata, Cida, por todo o carinho, de verdade. Não é porque estamos na frente da câmera, eu sempre falei isso para você. Sim, Todo sempre o falou. carinho, todo o acolhimento, todo o respeito, toda a paciência que você teve comigo, porque a Thaís não era fácil, não era geniosíssima, com uma opinião fortíssima, reativa, não deixava as pessoas, não deixava nem a terapeuta terminar de falar, quanto mais eu já queria interromper a frase para poder me justificar, né? Tava sempre na defensiva, então... Fora as birras, né? As birras de criança Birra. mimada. Não, Thaís, mas é melhor você... Não vou fazer, não vou. Eu quero. Eu não vou pedir perdão para ninguém. Eu não vou... É verdade. Eu não vou pedir perdão para ninguém, não. Nem daqui, nem dessa vida, nem de vida passada. Será que eu posso matar alguém? E a gente sempre preservando o réu primário, né? Que bom, graças a Deus, que o amor toca mesmo. E hoje uma pessoa transformada, uma colega, eu olhei bastante para trás porque tem uma coelhinha correndo para lá e para cá, porque ela não chega perto da água, então ela está rodeando a gente para poder interagir, mas ela não consegue chegar aqui. E olha que dia abençoado, né? Que Dia sol. lindo, céu lindo, não está dando acho que para ver o céu, porque a gente teve que abaixar aqui um pouquinho, mas gratidão por vocês estarem aqui com a gente até agora, viu? Beijo no coração.